Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3. Nós vamos retomar a nossa série de sermões no Evangelho de Marcos. Dessa vez a gente vai ler nos versículos 7 a 12. Marcos 3, de 7 a 12. Diz assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, Jerusalém, Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Mas ele havia curado a muitos. De modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Um dia desses ouvi alguém falando sobre uma história de um homem que não sabia o que aconteceria após a morte, e muito doente, expira, e eis que acorda num lugar sereno, e um banco no qual ele se senta. E ele fica ali sentado por 1 hora, 2 horas, quase que um dia todo. Aquilo que parecia tão sereno e legal no começo, aí passa alguém e fala assim: mas olha, isso está muito chato. Eu não sabia que o céu era assim. E esse alguém diz: mas quem disse que você está no céu? É claro que o inferno não é descrito na Bíblia dessa forma, como um lugar sereno de paz. Mas uma coisa é certa, que muitas vezes nós atribuímos o trabalho, o fazer, a atividade, não ao céu, mas ao inferno. Tanto é que se você pensar naquilo que poderia corresponder à sua aposentadoria sonhada, o que é? O lugar, a época de não fazer absolutamente nada. Não é verdade? Qual é a sua impressão do céu? Eu vou ficar diante do Cordeiro 24 horas por dia louvando e cantando. Como eu gosto de cantar, né? Vai estar o louvor no último volume e vou cantar o dia inteirinho. E eu garanto para vocês, irmãos, que isso é muito mais, não é só uma coisa do ser humano. Eu garanto para vocês que nós brasileiros, ou talvez nós latinos, que vimos de uma teologia oriunda da Igreja Católica, que coloca o trabalho como sendo castigo, nós sofremos mais do que isso, do que outros povos até. Quando você vê, por exemplo, em outros países, como os idosos trabalham até expirar, e que você pensa, fazem isso porque não tem condições, tem que ter uma carga de trabalho dobrada. Não. Fazem isso porque querem, porque gostam. E aí nós brasileiros, quando pensamos em prosperidade, nós não pensamos em trabalho. Muitas vezes nós pensamos em jeitinho. Outro dia, conversando com um irmão, aliás, esse outro dia faz vários anos, um irmão que trabalhava com vendas, e eu disse assim para ele: puxa, eu fiquei sabendo que vários membros da igreja foram lá comprar com você. A comissão esse mês vai ser boa, hein, meu irmão? Ele disse assim: que isso, pastor? Todos os irmãos que chegam aqui me pedem para tirar toda a minha comissão para comprar o mais barato possível. A nossa impressão é essa, sabe? Por que eu não penso que eu vou lá na loja e vou abençoar a vida daquele irmão? Eu vou lá para tirar proveito dele e não para abençoá-lo? Isso parece que está arraigado em nós, de conseguir as coisas não pelo trabalho, mas pelo jeitinho. Tem blogs na internet só que vivem de explorar os erros dos sites de e-commerce. Sabiam disso? De explorar os sites que, quando tem preço errado, para ir lá e comprar e depois poder colocar no Mercado Livre para vender por 10 vezes mais caro. Esse é o nosso perfil. E aí, quando você olha para o cristão,
brasileiro, ele não é muito diferente disso. Ele é uma versão meio gospel da coisa, mas não deixa de ser diferente. Ou melhor, não deixa de ser igual. Ele ainda acha, como o pastor Ediano falou agora há pouco, né, que a igreja serve, a igreja está ali para dar a sua bênção, para servi-lo, para lhe tirar proveito dela. O que nós vemos em Cristo é alguma coisa absolutamente diferente. Até o propósito criacional. Veja nas primeiras páginas da Bíblia, e você vai ver que antes de Deus criar o ser humano, Deus criou o lugar para o ser humano trabalhar. Antes de colocar homem e mulher sobre a terra, já estava ali o campo, as árvores e tudo mais, para que o ser humano cuidasse. Trabalho é bom, trabalho é bênção. Botar a mão na massa dignifica, traz significado. É muito claro quando dois aposentados, um que resolve se encostar e não fazer nada, e o outro que depois de aposentado resolve continuar se enchendo de atividades. E você vê a diferença entre os dois. Um parece que rejuvenesce, o outro em 1 ano parece que envelhece 10 anos. Perde dignidade. Esses dias conversava com alguém recém-aposentado e essa pessoa dizia assim: agora eu vou poder fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer de ministério para a igreja e me ocupar das coisas da igreja, e meu trabalho eu não deixava. Agora sim, agora eu vou poder fazer sem essa preocupação. Esse é o melhor espírito de Cristo. E não é à toa que ele era instado muitas vezes a estar em determinados lugares, e Jesus Cristo dizia: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus era um exemplo de um homem de garra, um homem que não tinha medo da labuta. Jesus botava a mão na massa. Agora, o interessante que a gente está vendo aqui, irmãos, o ministério de Jesus na Galileia, e tudo vai ocorrer ali em Cafarnaum, que ficava à beira do mar da Galileia, ou mar de Genezaré, como diz algumas traduções, ou em algumas épocas. Jesus tinha consciência do seu trabalho, e ali na Galileia ele vai desenvolver isso com muita propriedade. Como, por exemplo, você vai perceber aqui no texto, que embora ele não tivesse saído dali, mas o trabalho crescia. Olhem só. Como diz aqui o texto no versículo 8, diz que pessoas da Judéia, que era o estado de baixo, Jerusalém, que era a capital do estado da Judéia, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, que ficava mais ao norte, nem era mais pertencente a Israel, já era um pedaço da Fenícia. Todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus, e até o próprio mar da Galileia era testemunha disso. Se você for olhar desde o começo do Evangelho de Marcos, você vê o relacionamento de Jesus com o mar da Galileia. A primeira vez que é descrito é Jesus andando sozinho em torno do mar da Galileia. Na segunda vez que o mar é descrito, era Jesus com 4 apóstolos já escolhidos andando em volta do mar da Galileia. Agora Jesus está com uma tremenda multidão em volta do mar da Galileia, todo mundo se apertando, se aglomerando para tentar colocar a mão nele, porque entendiam que de Jesus podia sair algum poder. Jesus, ele estava profundamente envolvido no trabalho, e esse trabalho crescia, e ele não tinha medo do trabalho, mas ele sabia que havia ali ameaças iminentes que ele precisava tomar cuidado com elas. E essas ameaças, elas tinham 2 naturezas: ameaças internas e ameaças externas. Vamos falar um pouquinho aqui das ameaças internas. A primeira coisa que a gente via era que Jesus tinha cuidado com o seu próprio corpo, com a sua própria vida em particular. Percebam, irmãos, que Jesus é meio que ali apertado no meio da multidão. Diz aqui no versículo 9, por causa da multidão, ele diz que lhe preparassem um barco, porque eles o comprimiam,
no versículo 10 diz que eles ficavam se empurrando para tentar tocar nele. Alguns comentaristas dizem que eles chegavam a pular sobre Jesus, sobre a multidão, para tentar de alguma maneira ter contato com Jesus, colocando a mão ou alguma coisa assim. Aí Jesus chega para os discípulos e fala: me prepare um barquinho, eu quero ficar no barquinho. Na verdade, não quer dizer que Jesus não queria ser tocado, mas qual era o benefício se ele se machucasse? O que é que ele poderia fazer de bom? Como ele poderia abençoar as pessoas se ele fosse invalidado de alguma forma? Seria difícil. Então, essas ameaças eram também uma ameaça dele ter essa preocupação para consigo mesmo, como ser humano. Eu preciso me preocupar comigo mesmo. Isso vale como para nós, homens, chefes de família. Outro dia conversava com alguém que era um profissional liberal. E eu perguntei assim: querido irmão, não que eu queira isso, mas se você morrer hoje, o que vai ser da sua família? Você tem um plano de aposentadoria? Você está recolhendo INSS? Algum seguro? O que é que vai ser da sua família se você morresse hoje? Ah, pastor, só Deus sabe. Pois é, Deus vai perguntar para você quando você chegar diante dele, porque isso é tua responsabilidade. Você precisa cuidar de você, porque se você não cuidar de você, você não consegue cuidar de mais ninguém. Muitos de nós aqui já pegamos avião. E a primeira instrução que é dada no avião sobre despressurização, qual que é? Põe a máscara primeiro em você. Quando você coloca a máscara em você, se você está acompanhando... Mas espera aí, eu estou com criança, eu vou colocar a primeira máscara em mim? Porque você precisa estar bem para cuidar das suas crianças. Coloque a máscara em você, e então você coloque a máscara em quem está do seu lado, se for a pessoa que tiver algum tipo de necessidade. Então, algumas vezes, a gente vai ter que fazer dizer alguns não. E Jesus ali estava dizendo: não, você não vai tocar em mim, porque eu vou entrar no barco. Algumas vezes nós precisamos dizer não também às coisas que estão à nossa volta, a determinadas situações. Algumas vezes você vai ter que dizer não ao trabalho, porque você marcou um compromisso com a sua família, ou quem sabe com a sua igreja. Mas eu concordo que existe uma linha muito tênue entre o cuidado consigo e com seus queridos e quando isso se torna uma desculpa para você não fazer nada, ou para você deixar de fazer alguma coisa. E o próprio Jesus Cristo aqui nos mostra como é que eu faço para me provar, para saber se aquilo que estou falando é uma desculpa, ou se verdadeiramente aquilo vai ser usado para um não que eu vou dizer para tomar cuidado comigo ou com os meus queridos. É simples. Quando Jesus toma cuidado consigo, com as motivações corretas que ele tinha, o trabalho crescia e não diminuía. Na verdade, ele toma cuidado consigo mesmo para que ele possa fazer mais e não para que ele faça menos. Dá para entender a grande diferença? E muitas vezes, quando você fala assim, não, eu não posso fazer isso, não é porque você está querendo fazer mais, é porque realmente você quer fazer menos. Você está usando como desculpa. Você está dizendo um não porque você está cansado por algum motivo. Jesus tinha motivos para estar cansado. É a quarta vez que os fariseus e os saduceus, os religiosos da época, perseguiam ele. O texto anterior, no versículo 6 aqui, Marcos 3,6, a história termina com inimigos se tornando amigos para matá-lo. Os saduceus e os fariseus, que se detestavam, resolvem se unir para planejar a morte de Jesus. Ameaças Jesus tinha de todos os lados, mas o que fazer diante disso? Jesus se preserva para que o trabalho cresça. Ele se retira para o mar. A gente vai ver mais um pouquinho, daqui a pouquinho, qual é a implicação disso. Mas Jesus também tinha uma grande preocupação, que é uma ameaça interna, que não foi a primeira vez que ele enfrentou.
Quando Jesus estava diante de Satanás na tentação do deserto, eis que o diabo vira para Jesus e diz o seguinte para ele: transforma as pedras em pães, atira-te do pináculo do templo para que os anjos venham te salvar. O que na verdade o diabo queria fazer era que Jesus começasse o ministério já revelando o seu poder, sua glória, com milagres e maravilhas. E quando Jesus se retira para um barco, ele pede para os discípulos: olha, prepara para mim um barco. É porque ele estava agora mudando o foco do seu trabalho. Ele não estava ali só para impor as mãos e curar pessoas. Ele não estava ali somente para expulsar demônios. Mas quando ele se retirava num barco, é porque ele teria a oportunidade do quê? De pregar, de falar. No capítulo 1, isso já tinha sido deixado bem claro. Mestre, todos te buscam. Pedro fala para Cristo. E Jesus fala então: olha, vamos para outras aldeias, para outras vizinhanças, porque eu quero pregar a mensagem do Evangelho, porque foi para isso que eu vim. A ameaça interna para nós cristãos é uma ameaça que nos sugere mudarmos o foco, o nosso objetivo, as prioridades do trabalho. Você foi chamado para quê? Para trabalhar de que forma? Para que grandes coisas acontecessem, milagres sobrenaturais, se eles vierem a acontecer, amém. Creio num Deus poderoso, creio num Deus que faz milagres, creio na expulsão de demônios ainda nos dias de hoje, creio nos dons sobrenaturais de Deus dados ao seu povo, creio em todas essas coisas, que Deus é capaz de fazer isso. Mas eu creio que facilmente essas coisas podem tomar o lugar das maiores coisas. Você foi chamado para servir, para testemunhar, para pregar o Evangelho. Isso é a essência. Cuidado. Cuidado que você não seja pego por um ativismo. Cuidado de você não seja enredado por vãs filosofias. Cuidado para que você não caia na astúcia do diabo, achando que está servindo a Deus, e na verdade você está se desviando dos propósitos dele. Jesus enfrentou essas ameaças, entendeu que eram tentações e as venceu. Cuidou de si, investiu na pregação, e o resultado foi mais gente ainda foi abençoada. Lembre-se disso. E agora nós temos as ameaças externas. E aqui eu quero voltar para o quadro geral. Jesus havia curado um homem no sábado, o homem da mão torta, da mão ressequida, é o texto imediatamente anterior. E a história terminou desse jeito, com saduceus e fariseus, que eram inimigos políticos, não concordavam em nada, nem teologicamente, nem politicamente, resolveram se unir para acabar com a vida de Cristo. Quanto mais o bem era praticado por Cristo, mais ele era perseguido. Você já se sentiu assim? Cara, parece que eu estou fazendo do meu melhor, parece que eu estou aqui tentando dar o máximo de mim, parece que quanto mais eu faço, mais eu sou criticado. Quanto mais eu faço, mais as pessoas pegam no meu pé. O que será que está acontecendo? Com certeza você já se sentiu assim. Todos nós nos sentimos assim em uma época da nossa vida. Jesus Cristo teve que lidar com esse inimigo externo, que eram pessoas que também se diziam religiosas e pegavam no seu pé. E na verdade era muito pior, porque ameaçavam sua própria vida. Jesus teve que lidar também com essas ameaças externas do próprio Satanás se manifestando. Esse, quando ele ia expulsar espíritos malignos, esses espíritos, esses endemoniados, caíam de joelhos, diz aqui o versículo 11, e diziam e gritavam: tu és o Filho de Deus. E Jesus os silenciava. Aliás, esse aspecto sempre foi muito
instigante para mim. Por que Jesus mandava? Não era só demônios, não. Às vezes Jesus curava pessoas e falava: olha, mas não fala nada para ninguém. Por que será que Jesus fazia isso? Em relação aos demônios, tem gente que diz: olha, é porque Jesus não queria que nem a verdade, que nenhuma espécie, nem a adoração, nem o reconhecimento de Messias partisse da boca de demônios. Mas eu estou inclinado a crer, e eu estou com alguns, concordando com alguns quando creio nisso, é que na verdade o que motivou a morte de Jesus foi essa verdade aqui. Não era isso até que estava na plaquinha em cima da cruz dele, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Rei dos Judeus? Na verdade foi a messianidade de Cristo que o levou à cruz. Se Jesus tivesse sido reconhecido e identificado como um grande pregador, nada lhe teria acontecido. Se ele fosse somente um grande profeta, garanto que seria difícil ser morto. Mas Jesus foi identificado como sendo o próprio Messias. Foi isso que o levou à cruz. Quando ele chegou para os fariseus e para os judeus, quando os judeus arrogavam para si o fato de serem filhos de Abraão, e Jesus vira para eles e diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava trazendo para si o título de Yahvé, de Jeová, o Deus da promessa. E então eles entenderam imediatamente e cataram em pedras, porque disseram o seguinte: ele está dizendo que é o Messias, fazendo-se a si próprio Deus. Os fariseus entenderam melhor esse negócio do que os próprios discípulos. Por que Jesus mandava então os endemoniados se calar? Por causa do tempo do seu ministério. Se era a sua messianidade que o levaria à cruz, ainda não era hora de revelá-la por completo. E assim como toda a Bíblia usa de um ferramental chamado de uma revelação progressiva, cada vez mais ela fala mais coisas sobre Cristo, assim também foi o próprio ministério de Jesus. Cada vez ele foi revelando mais e mais e mais a seu respeito, até que ficou muito claro no final do ministério que ele estava dizendo que ele era o próprio Deus, o Messias enviado. Então Jesus manda ele se calar. Eles sempre tentavam matar Jesus de alguma maneira, e Jesus sempre saía pela tangente, e os evangelhos diziam: porque ainda não era chegada a sua hora. E várias vezes, principalmente Mateus fala isso: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, até que chega lá no jardim de Getsêmani, ele ora e diz: é chegada a hora. Ele estipulou os momentos, ele não foi refém. Tem um cântico antigo que dizia que ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Graças a Deus nós nunca cantamos essa heresia aqui na nossa igreja, porque ele não veio para ser mártir. O mártir é aquele que tem o seu intento interrompido, a sua vontade interrompida antes de chegar à conclusão do seu feito, à conclusão dos seus projetos. Nem um minuto sequer foi adiantado ou atrasado dos planos de Cristo. Tudo ocorreu de acordo com a sua vontade. Por isso ele mandava os demônios silenciarem. Então, meus irmãos, eu tiro algumas implicações. Deus quer que nós trabalhemos com afinco para Ele.
O trabalho é certo, as pessoas precisam conhecer, Deus é glorificado com isso quando nós pregamos o seu Evangelho. Há inimigos internos que tentam nos desviar dos nossos caminhos, quer seja a nossa falta de cuidado próprio, quer seja a distorção de uma ênfase ministerial dada por Deus. Há também inimigos internos, pessoas que tentam às vezes nos ameaçar, no caso de Cristo até tirar a sua própria vida. O que nós podemos entender que Deus fala conosco através desse texto? Primeiro, irmãos, diante dessa essa iminente ameaça, diz o versículo 7 que Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Na verdade, eu acho que tem horas, irmãos, que é isso que Deus quer de nós. Às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, a gente acha que está sozinho e desvalorizado, ninguém está olhando para aquilo que a gente faz. É hora de eu conversar com Deus. É hora de, como disse Jesus Cristo, de entrar no quarto, trancar a porta e conversar com meu Pai em secreto. Estabelecer um momento de intimidade com Deus maior. Chamar gente crente de verdade para interceder comigo. Não é buscar quem só vai falar asneira para você, quem vai te incentivar ao pecado, ou quem vai te desanimar, mas procura gente que você sabe que é voz de Deus para você, na sua vida. E Jesus então se retira com, na época aqui, talvez 4 discípulos, outros acham que talvez Bartolomeu tivesse junto, 5 ou 6, Jesus ainda não tinha completado o chamamento dos seus discípulos, foi com alguns homens da sua confiança para as bandas do mar da Galileia. É às vezes na solidão com Deus que a gente percebe que nós não estamos sós. Muitos homens fizeram isso. Jesus no próprio jardim de Getsêmani, Elias ao fugir de Jezabel, nós vemos pessoas que vão buscar a intimidade de Deus e na solidão com Deus percebem que não estão sós. Precisam de maior comunhão com o Senhor. Não desanime, os ataques podem aumentar cada vez mais, mas é de Deus que vem a sua aprovação. Uma outra coisa que me chama muita atenção também é que Cristo sabia discernir os tempos. Havia tempo de falar e havia tempo de calar, há tempo de agradar e tempo de aborrecer, tempo de nascer e tempo de morrer. O autor de Eclesiastes fala isso com muita propriedade, e nós também temos tempos na nossa vida. Você pode ter certeza disso, que você vai trabalhar muito. E nesse seu trabalho para o Senhor, tem tempos em que vai render muito. Mas parece que tem tempos que não rende nada. Esses dias nós temos visto fotos, e eu tenho um pastor muito querido, muito amado, que se mudou para os Estados Unidos. Ele tem postado algumas fotos de as paisagens debaixo de neve, e você olha uma árvore, não tem uma folhinha sequer. Não é verdade? Você olha aquele negócio, isso deve estar morto. Não tem vida nenhuma. Mas, alguns meses depois, aquela mesma árvore está completamente tomada de folhas verdinhas, ou de flores, ou de frutos. Não é à toa que o Salmo 1 diz que aquele que é árvore, aquele que obedece, aquele que ama a lei do Senhor e na sua lei medita de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas como aqui diz depois, que no devido tempo dá seu fruto. Porque a árvore tem estações, nós também temos estações, e temos que saber a estação na qual Deus tem nos colocado, temos que discernir os tempos que Deus tem nos feito viver, e saber que às vezes tem hora de falar e hora de calar, há tempo de se refugiar, há tempo de avançar, tempo de brigar,
no bom sentido, quando brigamos pela lei, pela justiça do Senhor. Há tempo de retrocedermos, andar alguns passos atrás, se isso não implicar em desobediência ao Senhor. Tem mais algumas implicações. Eu percebo de maneira muito clara nesse texto que, embora Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, para todas as coisas, ele fazia questão de contar com seus companheiros à sua volta. Primeiro, ele não se retira sozinho, ele se retira com discípulos. O que é que o próprio Deus encarnado vai precisar da companhia de 4 pescadores do lado dele? Mas ele faz questão o Deus encarnado faz questão de contar com o ser humano. No Getsemane ele tinha feito a mesma coisa. Pedro, Tiago e João, fiquem aqui comigo, orem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus podia ter estalado o dedo e feito aparecer um transatlântico, mas ele chega para os discípulos e fala: meus discípulos, providenciem para mim um barquinho. É impressionante a maneira como Jesus, que é o próprio Deus, fazia questão de contar com pessoas pecadoras à sua volta. Talvez você também queira trabalhar ou esteja cansado do trabalho, se sentindo injustiçado ou triste, não sabendo exatamente o que fazer, que rumo tomar. É isso que nós vemos. Jesus Cristo nos ensina isso, que você não é ninguém trabalhando sozinho. Você precisa contar com as pessoas à sua volta, confiar nelas, depender delas, se alimentar do que elas falam, ter comunhão plena com elas. Isso é um baita de um ensinamento para nós como igreja. Precisamos depender uns dos outros, estar juntos, convidar os irmãos para uma mesma caminhada, para uma mesma empreitada. Nós não estamos em times diferentes, nós estamos num único time. A igreja não é um cabo de guerra em que uns puxam para um lado, outros puxam de outro, mas nós nos esforçamos todos juntos na mesma causa, formando um único corpo. Isso sim é igreja. Jesus também nos ensina que a fidelidade à missão vem acima de tudo. Tome cuidado para você não ser tentado a se desviar dos principais objetivos de Deus para a sua vida. Durante esse ano de 2014, os irmãos vão ouvir falar muito sobre trabalho, sobre fidelidade, sobre se afadigar na obra do Senhor, sobre exercício de dons espirituais, descobrir seu dom, botar a mão na massa. Olha para Cristo e veja nele o exemplo. Talvez você seja alguém que já tenha até tentado trabalhar em alguma área, em algum aspecto, mas se sentiu frustrado ou acanhado ou não reconhecido. Olha para Cristo como sendo o seu exemplo. Ele te chama para você ser bênção, te chama para você servir. Talvez esse mal-estar que você sinta é aquela falta de dignidade que a falta do trabalho traz. Eu não conheço ninguém que esteja ocupado com as coisas do Senhor, que esteja descontente. Não conheço. Não conheço ninguém que esteja arduamente trabalhando para o Senhor, que esteja descontente. Ao contrário, ele é retroalimentado de alegria por aquilo que faz para o Senhor. É aquilo que o pastor Eliano falou, né? Você vem para oferecer e você percebe que no oferecer você ganha mais do que dá. É isso que Deus espera de nós. O céu é um lugar de muito trabalho e a igreja deveria ser a sala de preparação para o céu.
A igreja deveria oferecer o antepasto da refeição principal, que é a vida eterna. Deus quer que você trabalhe já agora e olhe para Cristo como sendo o seu exemplo. Que Deus o exorte, o incentive e que você saiba que da nossa parte como liderança da igreja, as portas estão abertas, mais do que abertas, te esperando para você botar a mão na massa e para você experimentar a dignidade que só o trabalho para Deus dá. Que Deus o desperte e abençoe. Amém.